Olá, meus amigos ferreiros que têm tesão por fogo, tudo bem com vocês? Hoje vamos finalizar a nossa série biográfica dos primarcas leais, fechando com o primarca mais gente boa do Imperium, Vulcan. Conhecido também como o Filho da Forja, o Indomável, o Eterno, o Senhor de Nocturne e alguns outros merecidos porque o cara é foda mesmo. Quando o Imperador fez aquele experimento bizarro de criar seus 20 filhos e o caos acabou espalhando eles pelo universo, o Vulcan caiu em Nocturne. Só que o detalhe é que o bicho caiu no pior momento possível. O tal tempo de provação, que basicamente era um Dark Souls da vida real. Um ferreiro chamado Inbel achou o moleque e criou ele como se fosse filho. E já com 3 aninhos, o Vulcan era tipo aquele primo que enche o tanque de todinho e já sai quebrando a casa inteira. Maior, mais forte e mais inteligente do que qualquer adulto da cidade. O moleque não só aprendeu a forjar, como começou a ensinar técnica nova para os ferreiros. Com 3 anos. Eu mal sabia limpar a bunda com essa idade, só que Nocturne vivia tomando porrada dos Drukhari, os Eldar Zemo que só sabiam fazer raid, sequestrar gente e sumir. Todo mundo da cidade já tinha seu esconderijo pronto. Mas quando eles atacaram de novo, o Vulcan falou: "Foda-se esconderijo, vou ficar aqui no meio da praça com meus martelos e ver quem tem culhão de chegar perto." A galera olhou e pensou: se esse moleque de 4 anos vai encarar, bora encarar também. Resultado, eles meteram a porrada nos Eldar e o Vulcan sozinho matou 100 na porrada. Isso mesmo, 100. Aí virou festa. Os caras decidiram fazer um torneio em homenagem ao moleque. Só que no meio da parada surge um estranho. Cara pálido, roupa esquisita e falando que ganhava de qualquer um ali. Todo mundo riu, tipo, vai ganhar do Vulcan? Só se for no Uno. Mas aí os dois fecham o trato. Quem perder vira servo do outro. O torneio durou 8 dias de maluquice. Levantamento de bigorna, provas de resistência, força bruta. E no fim os dois estavam empatados. Última prova. Forjar uma arma em 24 horas e matar o maior Draco que acharem. Vulcan desce a martelada, cria a arma e mete a porrada num puta fogo Draco. Mas na volta o vulcão explode e ele cai do penhasco, segurando o dragão numa mão e a beira do abismo na outra. O cara ficou horas ali, tipo personagem de anime, pensando se soltava o bicho ou morria abraçado com ele. É aí que o estranho aparece carregando um Draco ainda maior. O cara podia esfregar na cara do Vulcan e ganhar fácil. Só que ele olha pro primarca quase caindo na lava e fala: "Ah, foda-se o dragão." Joga o próprio bicho na lava, usa como ponte, salva o Vulcan e volta de mãos abanando. O povo declara Vulcan o vencedor, mas aí vem a virada. O próprio Vulcan se ajoelha diante do estranho e fala: "Quem valoriza a vida mais que o orgulho, merece minha lealdade." E bum! O forasteiro tira o disfarce. Era o próprio imperador que estava só de rolê testando o filho. Fim da treta. Vulcan e o imperador finalmente se reencontram. Então, dizem que o Vulcan, depois de ser encontrado pelo imperador, nem correu logo para colar com a legião dele. O cara ficou um tempo de estágio do lado do paizão, aprendendo, martelando coisa e socando alienígena. Só depois é que se juntou de vez com os salamandras, chegando já no estilo, liderando uma frota com 3.000 recrutas novinhos que salvaram a legião de virar churrasco na mão de uma horda orc. E aí batizaram a legião oficialmente de salamandras, em homenagem ao dragão que tinha unido Vulcan e o imperador. Durante a Grande Cruzada, Vulcan ficou famoso como o Primarca. Ferreiro, tipo o Tony Stark medieval do 40K, só que bombado e com menos frescura. Mas o rolê ficou tenso quando ele teve que lutar lado a lado com ninguém menos que o Conrad Curzi e os Night Lords. O problema? Vulcan descobriu que o Curzi tinha exterminado uma cidade inteira só para meter terror na população. Imagina a treta. 2 primarcas berrando um na cara do outro no meio da guerra. No fim, Vulcan entregou o comportamento de Curzi pro Horus e pro Rogaldorn, tipo aquele colega de trampo que anota tudo e manda e-mail pro RH. Só que nem o santinho do Vulcan era perfeito. Na mesma campanha, quando a Remembrancer Serif morreu, o bicho surtou e mandou até uma criança Eldar que estava se rendendo de Vasco. E isso ficou assombrando ele pelo resto da vida. Depois, em outro planeta chamado 1544, nome criativo pra caralho, Vulcan trombou com tribos humanas vivendo junto de Eldar Exoditas. Só que os humanos cagaram pro Império, não. Quiseram papo.
Aí aparece um guia misterioso. Spoiler. Era o Imperador fazendo cosplay de espírito psíquico, que leva Vulcan até um portal da Webway. No meio da treta, o Primarca encontra uns humanos prontos para sacrificar uma Drukhari, para tentar afastar os Raids. E aí vem o choque. Essa Drukhari era do mesmo tipo que tinha tocado o terror em Nocturne quando ele era criança. E aqueles humanos eram descendentes dos sequestrados de lá. Vulcan entendeu o recado do paizão. Esses humanos nunca iam aceitar o Império acima dos Eldar Libertadores. Então ele fez o que qualquer Primarca sensato faria. Mandou limpar o planeta inteiro para apagar qualquer sinal de amizade entre humano e Xenos. Diplomacia no 40K é isso aí, rapaziada. E para fechar, quando o Vulcan foi falar com o Horus sobre essas merdas, ele olhou pro cara e sentiu uma escuridão pesada dentro dele. Tanto que recusou dar ao Horus o martelo Dawnbringer. E sabemos bem que o faro do Vulcan não estava errado, né? O massacre de Istvan V foi basicamente o dia em que o Imperium decidiu reunir metade dos Primarcas leais e enfiar eles direto na maior cilada do universo. E lá estava o Vulcan, lado a lado com Ferrus, Manos e Corax. No meio da treta, os Iron Warriors falaram: "Ah é? Toma míssil nuclear na cara!" E meteram ogivas no campo de batalha. Resultado? Os salamandras viraram churrasco instantâneo. Só sobrou o Vulcan porque o cara era perpétuo, ou seja, basicamente um Wolverine bombado versão Warhammer, só. Que sobreviver não foi vitória nenhuma. Ele ficou cercado por centenas de Iron Warriors e Night Lords. E aí começa a sessão Vulcan saco de pancada. O cara foi esfaqueado, metralhado, espancado até desmaiar. E quem aparece pra rir? Da desgraça? O psicopata favorito da galera. Konrad Curze. Curze capturou o irmão e passou meses tentando quebrar ele. Tipo meses mesmo, brother. O cara decapitou o Vulcan, arrancou a garganta dele com um garfo. Sim, um garfo. Esfaqueou o peito, rasgou o corpo todo, mandou eviscerar, fuzilaram o coitado com centenas de bolteres, jogaram ele dentro do motor, de uma nave e até pelado no espaço. E toda vez, o Vulcan morria e regenerava. Imagina o ódio do Curze. O cara fazia cosplay de Mortal Kombat dando fatality e o Vulcan voltava zerado. Cansado de brincar de testar limite de imortalidade, Curze tentou outro caminho. Provar que Vulcan era tão monstro quanto ele. Botou uns padres davinitas para mexer na mente do cara e enfiou ele em provas impossíveis, sempre terminando com inocentes morrendo. Vulcan falhava, mas mesmo assim não quebrou. Aí o Curze falou: "Foda-se, duelo final." Pegou o Perturabo para desenhar um labirinto mortal, porque, claro, o Perturabo adora uma obra de engenharia. E no centro colocou o Dawnbringer, o martelão de Vulcan, junto com os corpos de seus brothers mortos. Só que quando Vulcan pega o martelo, meu amigo, a porrada comeu! Ele meteu o sarrafo no Curze e ativou o teleportador escondido na arma. Resultado? O cara some da masmorra e reaparece na atmosfera de Macragge, capital dos Ultramarines. Só que detalhe, ele cai na reentrada do planeta e literalmente vira um meteoro em chamas. O bicho queimando inteiro na queda e ainda pensando: "Relaxa, quando eu acordar vou estar de boa com os Smurfs do Gilliman." Imagina a cena. O Vulcan cai de órbita, atravessa a atmosfera de Macragge e chega no chão igual um meteoro tostado. Quando os Ultramarines acham o corpo, eles nem sabiam que porra era aquilo. Parecia uma estátua grotesca feita por um artista bêbado, porque tudo de vivo tinha queimado na reentrada. Aí, do nada, depois de alguns dias, o corpo começa a regenerar. Os apotecários quase infartaram quando viram a pilha de carvão levantar e começar a respirar. Chamaram o Gilliman correndo e o Roboute já chegou pistola, querendo saber quem deixou um Primarca cair do céu feito cocô de pomba em chamas. Só que o problema era pior. O Vulcan voltou totalmente pirado. Mentalmente quebrado, violento, incoerente, atacando qualquer coisa que respirasse. Pro horror do Gilliman, o cara virou praticamente um Hulk imortal. E aí vem a treta. O desgraçado do Konrad Curze também estava em Macragge. Tinha escapado da nave dos Dark Angels, roubado uma cápsula e estava solto na superfície. E por algum motivo doentio, o Vulcan agora sentia quando o Curze estava por perto, tipo um radar doentio de emo psicopata.
O Vulcan foge das amarras, invade a armaria privada do Guilliman, pega tudo que consegue e vai caçar o Curze. Os dois começam um duelo insano que varreu uma cidade inteira. Vulcan finalmente entendeu que sua regeneração era uma arma. Quanto mais ele focava, mais rápido se curava. Teve um momento em que o Curze estourou a cabeça do Vulcan com um tiro, ele caiu de um penhasco e já estava vivo de novo antes de bater no chão. Imagina a frustração. A treta só acabou porque aparece o perpétuo John Grammaticus, mandado pela Cabala para matar Vulcan de vez usando o Fulgurite, que era tipo um raio petrificado dos poderes psíquicos do Imperador. O plano era entregar a arma para o Curze, já que só um Primarca podia matar outro. Mas aí surge o Eldrad Ultran, porque sempre tem um Eldar intrometido, e convence o Grammaticus a usar o Fulgurite ele mesmo. Se ele fizesse isso, perderia a imortalidade, mas em troca restauraria a sanidade do Vulcan, o que poderia virar o jogo contra Horus. E foi o que rolou. Grammaticus enfiou o Fulgurite no coração do Vulcan. Explosão psíquica. Os dois morreram. Grammaticus voltou à vida, mas já sabendo que seria sua última ficha de continue. E o Vulcan? Esse não voltou. O corpo dele foi recuperado depois por Guilliman, Lion L. Johnson e Sanguinius. Guilliman até fez uma cápsula de estase à mão com o nome Chama Desatada gravado nela. Os poucos salamandras que chegaram a Macragge ficaram de vigília no caixão e até juraram ter ouvido um coração batendo lá dentro, mas acharam que era coisa da cabeça. Só que os salamandras não desistiram. Uma expedição liderada por Artellus Numeon levou o corpo de volta para Nocturne. E com o sacrifício final de Numeon, o Vulcan foi ressuscitado na chama desatada, lá no Monte Deathfire. O Primarca voltou, mais queimado, mais casca-grossa e com ainda mais lenda no currículo. Depois de ressuscitar no Monte Deathfire, o Vulcan estava mais perdido que tiozão em baile funk. O cara estava num transe, sem lembrar de nada, e do nada aparece um velhote dizendo ser a personificação do Deathfire. O velho manda a letra. Tu tem que ir pra terra, moleque. E ó, pega aqui esses 2 itens que tu forjou, mas não lembra. O martelo Ur-Draculi e o talismã dos 7 martelos. Quando acordou, Vulcan estava na porta do monte, achado por 3 legionários. Ele manda os caras sumirem por 3 dias e não contarem nada a ninguém. Quando eles voltam, agora chamados de Draxward, Vulcan já mete o talismã na parede e abre um portal da Webway. Porque, né? Se é Primarca, você não precisa de metrô. Aí começa a tour maldita. Primeiro caem num pedacinho de Comorrag, lutam contra Drukhari. Depois encontram a frota do Shadrach Meduson, que estava no modo guerrilha contra Horus. Só que a frota tava uma bagunça. Tinha até culto maluco dizendo que Ferros Manos tinha ressuscitado. Vulcan vai ver e descobre que era só uma boneca inflável de metal com o braço original do irmão. Putaço com a ofensa, ele mete o martelo e destrói a aberração. Vulcan recusa ficar na guerrilha e pica a mula. Em Caldera, uns Eldar aparecem e falam: relaxa, o Eldrad Ultran mandou te ajudar. Guiam o cara até outro portal da Webway, e lá vai o Primarca de novo. Chegando em Calastar, terra abandonada desde a treta da Guerra da Webway, eles são atacados por demônios. E não qualquer demônio. O grande imundo Agalbor. Mas Vulcan, com o talismã dos 7 martelos, não só mata o bicho, como dá a ele uma morte verdadeira. Coisa rara. Mesmo assim, os demônios não paravam de vir. Até que Eldrad aparece de novo, revelando que ele era o mesmo velho do Deathfire. E abre outro portal, levando Vulcan direto para frente do Palácio Imperial. Lá ele encontra o Rogal Dorn, quase chorando de alívio, mas os custódes não deixam nem fazer churrasco de boas-vindas. Já arrastam Vulcan até o Trono Dourado. E aí vem a bomba. O Imperador, preso ao trono, manda a real. Filhão, tudo que você passou fui eu que guiei. Tu nasceu pra isso. Forjar o talismã. Ele é uma arma fodida, tipo um botão suicida. Se o Horus vencer, você tem que apertar e explodir terra inteira, só pra não deixar o caos levar o planeta. Vulcan fica horrorizado. Caralho, pai! Tu quer que eu vire o síndico que explode o próprio prédio? E o Imperador responde: sim, porque você é o único que pensa 2 vezes antes de usar as armas que faz. Por isso mesmo é perfeito para segurar esse poder. No fim, Vulcan instala o talismã no Trono Dourado e vai assumir guarda no Portão da Eternidade. O cara que já morreu de tudo quanto é jeito agora estava responsável por guardar o botão que poderia detonar terra inteira.
Durante o cerco de terra, o Vulcan estava escondido, tipo aquele brother que some do rolê e só aparece quando o barraco já tá pegando fogo. E foi exatamente isso que rolou quando Magnus, o Vermelho, invadiu a masmorra imperial com seus Thousand Sons para tentar matar o Imperador. Magnus ia enfiar o cajado direto no Imperador, sentado no trono dourado, mas Vulcan entrou no meio e segurou o golpe. Ele ainda tentou trocar ideias junto com o Imperador, pedindo pro Magnus largar essa vida de caos e voltar pros lealistas. Só que aí veio a bomba. O Imperador falou que se ele voltasse, teria que purgar os Thousand Sons inteiros por causa das mutações. Magnus olhou e falou passo. E o Vulcan até admitiu. Eu faria o mesmo. Mas mesmo assim teve que meter o martelo no irmão. A luta foi sinistra. E só não acabou em tragédia pro Vulcan porque Barek Zitos se sacrificou por ele. Putaço! Vulcan pegou 2 martelos e quase socou Magnus até a alma. Mas no último segundo, Magnus apelou pro caos de vez e sumiu da sala. Só que o bicho não foi embora. Tava na Webway Imperial, fazendo um ritual psíquico para sugar as últimas forças do Imperador. Aí o Malcador chegou no Vulcan e mandou: vai lá e resolve isso, porque o portão da eternidade tá prestes a cair. Vulcan entra na Webway e começa o duelo épico. Magnus tenta de tudo. Corta a cabeça dele, transforma os pulmões em âmbar, suga o sangue, incinera com fogo psíquico. E toda vez, o Vulcan levanta de novo, porque, o cara é um perpétuo. Magnus começa a pirar de desespero, tenta até conversar com Vulcan como se fosse o Magnus gente boa de antes. Mas o Salamander não cai nessa e mete a real. Tu virou escravo do caos, irmão. Na hora do golpe final, o Imperador até fala na mente do Vulcan: mata ele agora. Mas o cara hesita. E nessa, Magnus lança o feitiço final. Tenta desfazer Vulcan no nível genético. Enquanto se despedaçava, Vulcan ainda consegue dar um último swing com o martelo Ur-Draculi e arranca a cabeça do Magnus, jogando ele de volta pro Warp. Pouco depois, o corpo regenerado do Vulcan é visto voltando pro palácio, martelão em mãos, igual um zumbi de armadura. Quando chega na sala do trono, a notícia: a Vengeful Spirit baixou os escudos e o Imperador ia liderar. O ataque final. Vulcan queria ir também, mas o Imperador deu a ordem: não! Você fica aqui cuidando do trono. Se tudo der errado e os traidores entrarem, ativa o talismã dos 7 martelos e explode terra inteira. Basicamente, Vulcan virou o síndico do Botão do Apocalipse. Pouco tempo depois, ele se encontra com Olanius Persson, John Grammaticus e a galera da Cabala. Descobre uma profecia bizarra de que o Horus podia virar até o 5º deus do caos. E enquanto o Imperador e Horus duelavam a bordo da Vengeful Spirit, os traidores quase arrebentavam as portas da sala do trono. Achando que já era, Vulcan começou a ativar o talismã. Ia explodir tudo, foda-se terra. Mas aí ouviu a mensagem de Actae ecoando por toda a terra. O Imperador ainda estava vivo e lutando. Isso fez o Primarca recuar e guardar o botão. No fim, Vulcan estava lá, de pé, quando Dorn, Valdor e os outros arrastaram de volta o corpo quebrado do Imperador e o colocaram no trono dourado. Depois do massacre de Istvan V, a Legião dos Salamandras ficou tão detonada que parecia time rebaixado da Série B. Vulcan, puto da vida, disse que não queria saber de Codex Astartes, não. Não porque faltava lealdade, mas porque, convenhamos, não tinha soldado suficiente nem para montar um jogo de Warhammer de mesa. Durante a grande expurgação, o cara ainda tentou caçar o Fabius Bile para enfiar o martelo no rabo dele por tudo que os filhos do Imperador fizeram com a galera em terra. Depois disso, Vulcan simplesmente desapareceu, falando que, igual o Leman Russ, ia voltar só no fim dos tempos. E sumiu por 1500 anos. Quando os orcs decidiram virar o maior problema da galáxia, quem é que reaparece? O tiozão imortal. Vulcan caiu em Caldera e começou um one-man army contra uma invasão absurda de orcs. Ele morria, regenerava, voltava, morria, regenerava de novo. Parecia um videogame com cheat de vidas infinitas. A Inquisição ficou sabendo do rolê e mandou o Curland com a tropa para recrutar o cara contra o Warboss mais brabo da história, a Fera. Só que o Vulcan falou: não vou a lugar nenhum até salvar Caldera. Fiz promessa para esse planeta e vou cumprir. E cumpriu mesmo, destruindo o gerador das luas de ataque e salvando a porra toda.
Depois disso, ele foi para a terra, botou ordem na casa, chamou os altos senhores de terra de incompetentes, mas disse que não ia mandar ninguém para vala porque precisava de unidade. E anunciou: bora todo mundo para Ulanor, vou meter a porrada na fera. Chegando lá, Vulcan até deixou a parte burocrática pro Courland e ficou trancado no quarto, martelando o brinquedinho chamado Doom Tremor. Mas quando o pau quebrou de verdade em Gorkogrod, o cara entrou na porrada e liderou o ataque final contra o Templo Gargante da Fera. A luta foi cinematográfica. O War Boss de 10 metros de altura começa a falar em gótico imperial perfeito. Sim, o Orc era poliglota, dizendo que ia acabar com a humanidade. Vulcan não quis nem saber. Pulou no bicho, os dois caíram no gerador do templo, e aí o Primarca foi carregado pelas energias de Wag. Qualquer outro humano teria virado churrasco instantâneo, mas o Vulcan, ele absorveu o poder e usou para dar um último ataque. Meteu o Doom Tremor na cara da fera e detonou o gerador, explodindo o templo inteiro e levando os dois juntos. Oficialmente, o Império declarou Vulcan morto, e o Courland falou que o sacrifício dele seria lembrado para sempre. Só que os salamandras não aceitam isso até hoje. Eles acreditam que o chefão vai voltar quando os 9 artefatos de Vulcan forem encontrados.